Olá! Uma live muito especial hoje para celebrar 7 anos de Fernanda Fogaça Coaching. E eu tenho um ilustre convidado comigo hoje, que é o meu maior incentivador durante todo esse período. E eu quero muito que você convide pessoas para estarem aqui conosco, que a gente vai compartilhar, aproveitar desse momento para compartilhar algumas sugestões, né, que enviaram pra gente sobre casamento, né? E claro que o Flávio, além de meu maior incentivador, antes de tudo, ele é o meu marido, o amor da minha vida. A gente tá aí juntos numa caminhada há 21 anos já, né? Então temos algumas coisas para compartilhar e eu queria a tua ajuda, eu queria que você enviasse, né, essa live para outras pessoas estarem conosco neste momento e aproveitando desse conteúdo. Vou fazer o mesmo aqui, vou enviar para algumas pessoas que eu desejo que estejam com a gente aqui. Peço que você faça o mesmo. Logo, logo a gente vai começar. Já enviei os meus aviãozinhos, espero que você tenha feito o mesmo por aí. E quando a gente pensa, eu tava falando pro Flávio, né, hoje celebrando esses 7 anos de Fernanda Fogaça Coaching e pensando em toda a história que a gente viveu juntos até aqui, eu lembro, amor, como se fosse ontem, assim, de como tudo começou. Porque eu trabalhava com o Flávio na Esperoto e Volaco Advogados, e né, eu sou formada em Direito, para quem ainda não sabe dessa informação. Eu tenho toda uma jornada, né, de 11 anos na atividade jurídica, e chegou um momento da minha vida que eu busquei o desenvolvimento humano, mas pura e simplesmente assim, para um lado pessoal. Só que eu me vi encantada com aquilo que eu fui conhecendo, né, no caminho das formações e coaching e tudo mais. E eu lembro que eu cheguei um dia pro Flávio e falei assim, amor, eu acho que eu vou alugar uma sala para que eu possa ter sei lá, atender as minhas amigas na sexta-feira à tarde, assim, sabe? Vou sair um momento, vou deixar de ser advogada no meio período e vou ser coach. E eu lembro que você olhou pra mim e falou assim, amor, vai ser feliz. E aí você me falou do Platinum, né, que é o edifício que eu trabalho, onde eu tenho o meu escritório hoje. E ele falou assim, amor, tá saindo um prédio aqui em Itapema que tem muito a ver com o teu negócio. Naquela época, em Itapema, a gente não via falar tanto em coaching, né, a cidade que a gente mora. E ele falou, né, vamos ver uma sala lá e tal, pra você estabelecer a tua nova empresa lá. E uau, assim, tem sido 7 anos de muita construção, né, de muito desenvolvimento, de muita mudança, não só na minha vida, mas dele também. Já tem perguntas pra você aí, ó. Quero saber do Flávio, quanto a tua mudança provocou mudanças nele. Mas antes da gente começar a responder as perguntas que vocês podem mandar por aqui, eu queria trazer alguns temas que já enviaram pra gente, e o Flávio vai começar falando sobre um deles que tocou muito o nosso coração, assim. Você quer falar? Pode falar, amor. Fique claro que eu vou ser mais secretário que qualquer outra coisa, né? Por exemplo, o secretário agora vai ler os pedidos aqui que foram apresentados. Essa é a tua primeira live, né? Assim, no Instagram? Não, você já fez, né? Já fizemos na época da pandemia, que tava começando esse negócio de live, etc e tal. A gente fez para alguns clientes e tal. Alguns clientes não, a gente fez aberta, mas era direcionado a alguns clientes. Mas não é o meu dia a dia, né? Pode ter certeza. Quem quer me ver, quer falar comigo, é melhor ir lá, procura lá no escritório, vem tomar um café, é bem mais fácil. Pode ter certeza. O que você quer que eu faça? Eu quero falar sobre essa mensagem. Não precisa necessariamente ler, mas o que é a mensagem, o que você tem para contribuir sobre isso? Eu vou ler essa primeira, então. Pode ser. A pessoa que falou, que mandou a mensagem, disse o seguinte: eu sempre achei muito legal como vocês não usam o trabalho como muleta para deixar de estar com a família. Trabalhei com o Flávio e sempre achei isso admirável nele. A família era inegociável. Vocês, cada um na sua área, são extremamente bem-sucedidos e acho que poderiam falar um pouco sobre isso, como vocês organizaram e organizam a vida profissional mais familiar. Esse é o tema, então. Veja, dá para ficar um dia aqui falando sobre isso, né? Não tenho dúvidas. E também entendam que, na minha visão, não existe uma forma correta, não existe um livro pronto, não existe uma receita de o que pode dar certo, o que vai dar errado, etc e tal. Eu acho que cada um tem uma forma de se adaptar, todo mundo tem uma forma de construir. Cada casal vai ter uma forma de conduzir, seja o seu relacionamento, seja a questão profissional, seja a questão com os filhos, etc e tal.
Mas eu sempre tive por princípio o seguinte, apesar de talvez muitas vezes eu colocar o trabalho à frente, mas cada vez mais eu venho numa construção de colocar outras coisas à frente, né? Que se estiver tudo certo, tudo ajustado, vai te ajudar no trabalho, né? E vendo essa mensagem aqui, e até sabendo de quem veio, que é uma pessoa que eu admiro muito, pode ter certeza, que já comentou outras vezes comigo isso, me faz pensar que eu estou no caminho certo. Porque muitas vezes, né, chegava o horário das 6 horas, Flávio, precisamos isso. Cara, não dá. Tenho que buscar as crianças na escola. Nunca me questionaram se eu estava certo ou errado, até porque eu era o patrão e eu dizia que era assim, estava tudo certo, né? Mas entendam que se você organizar a sua rotina, se você manter procedimentos, talvez, se você dar prioridade ao que é prioridade, tudo se ajusta no devido momento, né? E eu, de uma forma ou de outra, ainda tenho muita coisa para ajustar, mas eu sempre tento priorizar o que eu entendo que é tão importante ou até mais do que o trabalho, e o trabalho, consequentemente, você tem um rendimento, você tem... você passa a ver, as pessoas passam a ver como aquilo, pô, será que é o certo mesmo? Então vamos respeitar o que o Flávio está fazendo, porque está dando certo para ele, que é justamente o quê? Organiza a sua vida, organiza a sua família, organiza-se com as crianças, e o trabalho, consequentemente, vai se ajustar e se amoldar também. A gente não manda muito nisso, né? Porque os clientes, às vezes, têm as demandas, né? E necessitam que você, fora do horário, os ajude, mas devagarinho, com certeza, você vai fazendo uma construção que vai dar certo, não tenha dúvida. Eu penso que eu e o Flávio temos muito bem definidos, desde um princípio assim, de relacionamento, né? Como eu mencionei no início, nós estamos juntos há 21 anos. Então, desde o início de relacionamento ficou muito claro para nós o quanto o valor família, né, é muito importante pra gente. Então, quando nós planejamos ter as nossas filhas e tudo mais, a gente sabia que haveriam renúncias. Nós nos preparamos para aquele momento. Antes da gente ter as meninas, tu lembra que a gente trabalhava até mais tarde? A gente ficava no escritório, nessa época eu já trabalhava com ele, nós ficávamos no escritório até 9 horas da noite. Então, a gente não tinha um determinado horário, de fato, para trabalhar. Mas claro que quando elas nasceram e quando a gente decidiu, nós então vamos aumentar a nossa família, né, que era constituída só por nós dois, e vamos ter filhos, nós sabíamos que nós precisávamos nos adaptar a essa nova realidade. E ter muito em mente, assim, o que sempre foi prioridade pra gente. O Flávio sempre deixou muito claro na nossa casa que o trabalho também era um meio de ele priorizar a nossa família. Em que sentido, né? É do trabalho que vem, então, a nossa provisão, é do trabalho que vem aquilo que hoje a gente necessita de recurso para prover a nossa família. Então, claro que o trabalho sempre foi algo muito importante, mas ele foi um meio para que a gente vivesse muitas coisas, né? Então, eu sempre senti isso de ti, assim, que... E a gente sempre se ajustou, tá? A gente sempre houve uma... eu sinto que nós sempre tivemos um relacionamento assim, amor, de entender qual era o teu momento e qual era o meu momento. Então, quando eu saí do escritório, gente, eu passei por uma transição de carreira, né? Eu tava há 11 anos na atividade jurídica, vivendo já muitas coisas, já com estabilidade, 3 pós-graduações. Então, eu passei por eu já tava firme, né, como advogada. E eu recomecei do zero numa área totalmente diferente, que é o desenvolvimento humano, né, que é pelo qual você me conhece hoje. Então, o Flávio foi muito meu parceiro de entender que ele já estava num movimento mais seguro e firme profissionalmente falando, o escritório dele já, né, hoje é meu aniversário de escritório, de Fernanda Fogaça Coaching, da minha empresa, e amanhã é o aniversário da Esperoto e Volaco Advogados. Então, hoje eu completo 7 anos de empresa e amanhã o Flávio completa 17 anos de Esperoto e Volaco Advogados. Então, ele já estava há 10 anos no mercado. Então, o que o Flávio fez? Né? Ele soube me dar espaço no sentido de, muitas vezes, buscar as meninas na escola. Na época a gente só tinha a Valentina, mas de estar com ela para que eu pudesse fazer todos os cursos, para que eu pudesse me desenvolver, ler todos os livros, enfim, porque, gente, assim, eu passei por um longo processo de desenvolvimento para ser a profissional que eu sou hoje. E o Flávio já estava numa fase muito mais estabilizada, então a gente sempre teve esse
esse complemento enquanto casal, sabe? De entender o momento um do outro, e eu sinto que isso funcionou muito pra gente, amor. Assim, eu soube ficar, por exemplo, né? Ficar até mais tarde, ficar com as meninas quando o Flávio precisava fazer uma viagem a trabalho, por exemplo, e ele ficou com elas para os momentos que eu precisei fazer os meus cursos. Então a gente sempre se ajustou. Na verdade, esse momento que a gente está vivendo agora no Maestria em Negócios é o nosso primeiro movimento de desenvolvimento juntos. Antes ele fazia de um lado, eu fazia de outro, e agora a gente está vivendo isso juntos porque entendemos também que a nossa família está numa outra fase, né, amor? E o que eu penso assim? Eu penso que se houver equilíbrio, tudo funciona bem. No que eu me refiro ao equilíbrio? Não adianta num casal tá super bem sucedido, faturar milhões, né? E você achar que isso é o suficiente para o teu companheiro, para o teu parceiro, para tua esposa, enfim. Então porque eu faturo muito, a minha esposa sequer precisa trabalhar, porque tem dinheiro, tudo se resolve, né? Mais ou menos, né? E eu entendo que é necessário os dois no casamento terem o seu sucesso. E quando eu falo de sucesso, não é estritamente financeiro, né? O sucesso é você ser bem sucedido, ser uma pessoa que dá o exemplo, ser uma pessoa que é procurada pelo que você faz, pelo que você pratica, pelo que você desenvolve, mas não ser procurado porque, nossa, ele fatura muito, então ele deve ser muito bom. Não, eu acho que tem uma situação muito específica nisso, que você tem que ser procurado principalmente pela pessoa que você é. Pela diferença que você faz também, né? Pela diferença que você faz, pelos resultados que você gera, né? Eu conheço muitos advogados que tem muitos clientes que procuram ele porque eles só veem a questão financeira, né? Putz, aquele advogado lá anda de lancha todo fim de semana, tem helicóptero, tem avião, deve ser muito bom, vou contratar ele. E na prática a gente vê que não é assim que funciona, entendeu? Às vezes eu vejo o retorno de algumas pessoas dizendo, putz, eu procurei aquele cara lá, mas só gastei, porque principalmente tem situações que profissionais desse nível estão interessados só no teu financeiro mesmo, só querem pegar o teu dinheiro e depois não entregam o que se comprometeram a entregar. Mas voltando um pouquinho, num casamento, num relacionamento, né, e às vezes faz parte alguém abrir mão de alguma coisa, abrir mão de talvez próprio casal, fim de semana, não abro mão de a gente estar junto. Calma, né? Fernanda fez muitos cursos fim de semana, vai lá, amor, tá tudo bem, tamo junto, tudo bem, pode ficar tranquilo, entendeu? Às vezes renúncias fazem parte também, né? Não é porque a gente é casado, tem uma esposa, né? E agora não, você vai estar todo dia comigo, você vai fazer o almoço, você vai fazer o jantar, você vai lavar a louça, você vai arrumar a cama. Eu penso que não é assim. Eu acho que tem algo a mais que tem que ser praticado, tem que ser pensado. Mas uma outra sugestão de tema, né, que mandaram pra gente é sobre essa construção do relacionamento. E eu sinto que eu e o Flávio, nós vivemos essa construção. Claro que o que a gente está compartilhando com vocês hoje não é uma visão que a gente sempre teve. Isso é a maturidade do nosso relacionamento, né, amor? Então a gente foi se ajustando, se adequando, percebendo qual eram as necessidades de um, de outro. Uma outra coisa que a gente vai falar aqui, que nos pediram também, é sobre perfis comportamentais diferentes. Eu e o Flávio somos o oposto. Mas nessa construção do nós, eu fui entendendo o que era importante para ele. Ele foi entendendo o que era importante para mim, e dentro das nossas diferenças nós fomos nos alinhando. E aqui, na minha visão, amor, entra algo que é o amor, né? Eu amo tanto ele que eu quero vê-lo feliz. E vê-lo feliz não quer dizer que eu também não queira ser feliz, pelo contrário, é que a felicidade dele também me alegra e vice-versa. Então, em muitos momentos eu sinto, vou falar da minha visão de esposa, assim. Em muitos momentos o Flávio deixou muito claro pra mim, financeiramente, como ele disse, né, talvez eu não precisasse fazer o que eu faço hoje profissionalmente, mas ele sempre viu o brilho nos meus olhos. Eu acho importante ressaltar isso, até porque hoje é aniversário, né, da Fernanda Fogaça Coaching. O Flávio sempre viu a minha alegria. Muitas noites eu cheguei em casa depois dos meus cursos e eu tinha dificuldade de dormir, porque eu estava em êxtase, eu estava animada com tudo que eu tinha vivido, eu estava feliz com tudo aquilo.
Então, ia muito além de um resultado financeiro que, na verdade, em tese, é como se eu não precisasse, entende? Não querendo menosprezar o valor do dinheiro, pelo contrário, né? Que nós vivemos uma vida abundante. Mas, em muitos momentos, ele fez muitas coisas e renunciou ou se sobrecarregou, de certa forma, em alguns momentos, para poder me privilegiar. E vice-versa, porque lá atrás, quando a gente começou, o Flávio não era o advogado que ele é hoje, ele não era o homem que ele é hoje, ele não andava assim alinhado, bonitão e tal. A gente fez uma construção juntos, entende? Então, tudo isso é um alinhamento, mas tem algo que, na minha visão, amor, deve mover tudo isso, é até uma coisa que a gente tá vendo aqui no curso, sabe? É o porquê, né? O que a nossa palavra tão conhecida é o propósito. E nós, quando nós nos unimos, nós tínhamos um propósito de formar uma família feliz. Nós tínhamos o propósito de viver um nós, viver, né, uma vida juntos. Então, claro que a gente teve dificuldades nesse período, claro que houveram questões que a gente precisou conversar. A gente brigou pouquíssimas vezes, porque nós somos pessoas bem Geralmente é ela que briga. Nós somos pessoas bem tranquilas, mas assim, sabe, houve uma construção e houve um alinhamento e ultimamente mesmo, né, eu acredito que a gente tá muito assim mais aberto a conversar sobre questões mais maduras e ter, sabe, as conversas chamadas de difíceis, mas tipo, passar o meu ponto de vista pra ele passa o ponto de vista pra mim e de ter a humildade, gente, uma coisa que a maturidade traz, né, amor, nós estamos na casa dos 40 anos e é fato, assim, uma coisa que a maturidade traz pra gente. Não existe uma guerra de egos entre nós, entende? Eu respeito o Flávio, eu respeito o que ele traz pra minha vida. E eu sinto que ele também respeita o que eu levo pra vida dele. A gente se ouve. E pode ser que em algum momento, tipo, eu fale coisas pra ele, até porque nós somos de perfis opostos e vivemos hoje caminhos profissionais de alguma forma diferentes, vamos chamar assim. Mas a gente se escuta e se talvez naquele primeiro momento, tipo, ele não concorda comigo. Mas ele não bate de frente comigo, ele não discorda e diz, não, isso, não. Vamos falar sobre, vamos amadurecer a ideia, né? Então o nosso relacionamento acho que também foi amadurecendo nesse sentido, assim, da gente ir compartilhando. E literalmente, amor, acho que a gente foi construindo muitas coisas juntos, assim, né? Teve momentos em que eu não tive maturidade para lidar com algumas questões do Flávio. E, gente, ele teve uma paciência gigante comigo de esperar o meu tempo de entender aquilo que ele estava me propondo. E eu chamo isso de amor. Porque não sei se outra coisa sustentaria, né, a nossa diferença de visão em muitos momentos. Então a gente sempre se amou muito, né? E nós sempre... Uma coisa que eu acho importante falar, amor, quando a gente fala pra casais, né? Nós temos filhas e a Martina tem 3 anos, então a gente tem filha pequena, né? Mas uma coisa que a gente sempre teve sabedoria, na minha visão, amor, foi ter... ainda que pequenos momentos pra gente, né? Como recentemente a gente sempre, pelo menos no nosso aniversário de casamento, a gente tira 2 dias pra viajar em lugares perto aqui da nossa casa, mas pra estar nós. E a gente sempre buscou ter, né, os nossos momentos de intimidade, independente do que tivesse acontecendo na nossa vida. Porque nós sabíamos que a gente precisava estar alinhados. Recentemente a gente passou por um desafio de família, e eu lembro que quando tudo começou a acontecer, a gente teve uma conversa de tipo, vamos nos fortalecer como casal para lidar com tudo que está por vir. E foi o que a gente fez, né? Então isso sempre deu muito certo. Porque os desafios do dia a dia podem, né, desgastar o casal, né? Às vezes você está enfrentando alguma situação que não é um problema propriamente do casal, Nossa, né, amor? Mas que você tem que, de alguma forma, enfrentar isso, tentar resolver, tentar ajudar, etc e tal. E aí as situações do dia a dia começam a gerar desgaste às vezes. Por quê? Porque nem é com o teu parceiro às vezes, mas por você estar enfrentando uma situação, aquilo vai te gerando um conflito interno, ou vai te gerando um desgaste até mental, e às vezes uma situação colocada você já não lida mais como você lidaria normalmente. E aí você pode, no popular, pode estourar, né? E isso pode desencadear assim uma desinteligência entre o casal, vamos tratar assim. Então por que é importante você ter o momento com tua esposa, com teu marido? Para que quando isso acontece, você está preparado, você está com aquele sentimento até de entender o outro, talvez, dizendo não, foi pontual, ou enfim,
vocês se conhecerem o suficiente para poder encarar junto qualquer tipo de situação nesse sentido, né? E a gente tenta fazer, a gente sempre gosta de dar prioridade para as crianças também, porque elas também precisam da gente e a gente precisa delas, né? Estamos aqui, mas com o coração lá em casa, pensando o que estão fazendo, etc e tal, mas não deixa de ser importante só o casal também, ter os seus momentos, viver suas experiências, nem que seja de trabalho, às vezes, né? Por que não? Gente, me fala aí se tá fazendo sentido, tá? O que nós estamos compartilhando, pra gente alinhar aqui o nosso conteúdo. Depois eu vou ler tudo aqui pra ver se tem alguma pergunta. Amor, uma das demandas, uma das sugestões, na verdade, que veio pra gente foi falar sobre perfis comportamentais opostos, né? Como lidar quando há uma diferença de perfis comportamentais. Eu sou, pra quem entende um pouquinho aí da teoria DISC, eu sou estável e influente e o Flávio é conforme dominante, ou seja, ele tá num lado e eu tô no outro. O Flávio é mais racional e eu sou mais emotiva. O Flávio tem uma visão voltada mais para resultados e eu tenho uma visão mais voltada para pessoas. E eu vou compartilhar um pouquinho, amor, como eu sinto isso, assim, e depois queria que você trouxesse também a tua visão sobre essa nossa diferença. O que a gente tá vivendo, vou dar um exemplo bem prático, assim, o que a gente tá vivendo agora aqui na FibraSys Floripa, eu frequento, né, essa empresa por conta do meu desenvolvimento profissional há 5 anos. Eu estive no primeiro curso que foi feito nessa sede aqui na FibraSys Floripa, lá em janeiro de 2018. Nós estamos falando agora de setembro de 2023. Quando eu tive acesso a esse conhecimento, por exemplo, dos perfis comportamentais, eu entendi que para o Flávio, até porque ele não via uma razão para estar aqui, porque não tinha tanta relação com o nicho dele, com a expertise dele profissional, ele não via muitos motivos para estar aqui. Claro que depois, pelo lado pessoal, você fez o método CIS e tudo mais, né? Mas eu queria muito viver isso que eu tô vivendo com ele aqui agora, né? Viver esse momento juntos, estar no movimento de desenvolvimento humano juntos. E quando eu soube do Maestria em Negócios, que é um programa voltado para desenvolvimento do empresário, né, para o nosso lado mais business, foi uma coisa que eu pensei, poxa, eu, né, tenho uma empresa, claro que o Flávio é meu sócio, o Flávio tem outra empresa, eu sou sócia dele, mas havia uma razão pela qual seria muito interessante a gente estar juntos aqui, né? Então, eu esperei o tempo dele para se sentir, né, confortável para estar neste lugar. E eu percebo que, da mesma forma, o Flávio, tipo, por um lado mais racional e mais voltado para resultados, ele sempre pensou assim, tá, mas qual é o motivo de estar nesse lugar, né? Por que eu vou deixar o meu escritório, por que eu vou deixar os meus afazeres lá, deixar de atender talvez os meus clientes nesses dias para estar neste ambiente? Entende? Então, ele pensava mais no resultado que isso aqui traria, mas ele também veio por amor a mim. Porque ele sabia, eu fui declarando pra ele, me posicionando do porquê que era importante, né, amor, pra mim viver esse movimento contigo. Então, vocês entendem que mesmo havendo perfis opostos, a gente precisa ter, primeiro, acho que empatia. Eu sempre lembro que o Flávio não pensa como eu. E eu lembro que quando eu descobri o perfil dele, amor, lá atrás, eu lembro que a gente tava na nossa sacada, assim, tomando um chimarrão, ele fez ali, preencheu o CIS Assessment. E quando veio o resultado, eu como analista, já na época, eu lembro que eu me emocionei, por quê? Porque, gente, eu fazia uma pergunta todo santo dia pra ele. Ainda faz, né? Ainda faz, às vezes, menos. Eu falava assim pra ele, amor, o que você tá pensando? Tipo, eu queria, sabe, que ele dividisse a vida comigo. Só que o perfil dele, o Flávio é conforme 92. E se tem mais analistas aí, vão entender o que eu tô falando. O Flávio tem um perfil super reservado, ele não se sente confortável de falar sobre si o tempo todo. E, gente, isso não quer dizer que ele não queira compartilhar a vida comigo. É que dentro da individualidade dele, ele prefere guardar as suas histórias pra si, ele prefere ele mesmo digerir o que tá acontecendo. Já eu, no meu bom influente, eu quero contar pra ele, porque eu também sou extrovertida, então quando eu falo, eu já tô pensando sobre aquilo que eu vivi. E só de falar pra ele, eu já vou chegando a novas conclusões. Entende? Nós somos muito diferentes. Só que por amor a gente foi se adequando. É o que eu sinto, assim. É que isso faz parte de um relacionamento, né? Uhum. Então, assim, se tem uma coisa que nos une, que é o amor, o resto você tem que adaptar. Por muitos e muitos anos eu escutei essa pergunta, né? Algumas vezes
Eu falei alguma coisa, mas acho que deve ter sido um mínimo domínio. Outras, que geralmente essa pergunta vem quando a gente vai dormir. Você faz de conta que tá cansado, vem do lado, dorme, tá tudo certo. Estratégias aí para os conformes, ó. Vamos aprendendo aí. Mas assim, não lembro de ter brigado contigo por conta dessa pergunta. Não. Né? Mas a estratégia que eu sempre adotei é o jeito dela. Mesmo antes de, né, fazer essa situação, essa formação. ou a formação, ou essa situação da análise do perfil comportamental, na minha ideia, o que a gente tem que fazer? É o jeito dela. Eu vou ter que dar uma driblada, né? Eu vou ter que pensar numa estratégia aqui de como superar isso, suportar isso, essa busca dela de querer saber o que eu estava pensando, mesmo não querendo dividir o que eu estava pensando. E às vezes eu não estava pensando em nada, eu estava pensando no meu Inter, né? Ganhamos ontem e tal. Mas, pô, quem quer saber se eu estou pensando sobre o Inter ou não, né? Sim. Mas é assim mesmo, gente. Relacionamento tem disso. A gente... Mas sabe que teve muitos momentos que eu vi a tua empatia comigo, porque como eu tenho um perfil oposto do dele, gente, eu cheguei nas minhas buscas, né? Porque hoje eu sou reflexo daquilo que eu vivi. Eu vivo o meu desenvolver profissional, o meu servir com muita congruência. Aquilo que eu proponho, né, para os meus coaches, para as minhas alunas, mentoradas, é algo que eu vivo muito na minha vida. Então, também enquanto casamento, eu lembro de momentos assim da nossa intimidade, de eu chegar e te contar histórias da minha infância. Porque eu queria dividir com o Flávio aquilo que eu tinha descoberto sobre mim, o meu autoconhecimento, sabe? Eu queria compartilhar com ele assim, amor, eu lembrei de tal história. E isso foi essa história que me gerou esta crença, e por isso que eu me comporto de tal e tal forma, por isso que isso está gerando esse tipo de resultado na minha vida, assim. E aí o Flávio, me ouvir. E a empatia dele não era de me contar uma história de volta, mas eu lembro de uma vez, ficou muito marcado pra mim, eu te contei algumas histórias mais profundas, assim, sobre a minha vida que eu não vou trazer pra gente hoje, porque não é o contexto. E as minhas alunas sabem o quanto eu sou um livro aberto dentro, né, do nosso espaço lá de treinamentos. Mas eu lembro de falar isso pra ti, e você ir no banheiro e você voltar e, comentar comigo assim, nossa, amor, eu percebi que aumentou muito os meus cabelos brancos. Sabe? Ele quis dividir comigo algo que parecia, assim, muito pequeno, mas naquele momento parecia pra mim, assim, olha, eu tô contigo, sabe? Eu entendo a importância de você revelar algo profundo pra mim, e eu tô aqui contigo, eu quero dividir uma coisa com você. Só que eu acho que a gente nunca viveu um nosso relacionamento do tipo uma moeda de troca. Então, se eu te conto, sei lá, que aconteceu algo comigo muito profundo, você precisa me contar algo muito profundo. Não, acho que a gente sempre se respeitou nesse sentido, sabe? Isso foi sendo também uma construção, até por entender o nosso perfil, e mulheres que estão aqui na live, homens que estão aqui na live, conheçam o perfil comportamental de vocês e estudem um pouco sobre isso, sabe? Tem livros sobre isso, me pergunte aqui no Instagram que eu vou ter o prazer de te ajudar com isso, porque foi algo que eu sinto que, pelo menos pra mim, me ajudou muito no meu relacionamento com o Flávio, de não levar certas coisas pro lado pessoal. A gente tava compartilhando ontem com amigos a briga que a gente tinha no pedágio, antes de existir o Sem Parar. Porque pelo lado do Flávio, gente, por exemplo, na cabeça dele não fazia sentido conversar com a pessoa que estava atendendo no guichê. Porque no lado racional dele, ele pensava assim, nossa, é mais uma pessoa que... Essa pessoa tem que dar atenção, tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tem que dar um sorriso no rosto. Vai saber se o cara não tem o mesmo perfil que eu. Exatamente. Já pensou? O cara tá lá, passa 1000 pessoas todo dia, o cara tem que dar bom dia, bom dia. É isso que eu evitei pra pessoa. Eu exatamente. Passei, paguei... É isso. E eu, na minha cabeça, ele era grosso, entende? Nossa, amor, como você pode, assim, não ser tão sensível, sabe? De cumprimentar a pessoa. Porque a minha cabeça funciona assim. Talvez tudo que ela precise é de um olhar amoroso e de um bom dia. Então, quando a gente começa a dialogar sobre, né? E começa a conhecer um pouco mais disso, eu acho que muita coisa muda, né? Amém. Amém? E pra gente encerrar, amor, a nossa live de hoje, que hoje nós já passamos dos nossos 10 minutos. Eu queria responder aqui a nossa primeira pergunta, que é de uma amiga preciosa, que inclusive eu conheci aqui nessa sala maravilhosa da Febracis. E a Jana perguntou aqui, deixa eu achar. Quero saber do Flávio. O quanto a tua mudança, ou seja, o quanto a minha mudança provocou mudanças em você? Vamos lá. Eu acho assim que a mudança da Fernanda, ela passou a refletir muito em mim. Primeiro, quando ela começou a entender
o meu modo de ser. Essa situação mesmo de perfil comportamental. Ponto 1. Ponto 2. A partir da mudança dela, de ela também se conhecer mais, né, etc e tal, e ela pode também transmitir melhor, né, o jeito dela, o porquê dela. Porque ela simplesmente me perguntar o que eu estava pensando, às vezes, se você não conhece a pessoa, você é louca, né? Toda hora querendo saber o que eu estou pensando. Mas a partir do momento que ela conseguiu demonstrar o porquê que ela pergunta isso, fica mais fácil também você lidar, né? E às vezes te abre até a possibilidade de responder a pergunta, né? O que eu estou pensando. Por quê? Porque eu passei a entender que é uma necessidade dela de querer saber. Não só uma curiosidade, né? Porque poderia passar na minha cabeça que curiosa, né? E na verdade não. Na verdade o perfil dela demanda que ela queira entender, queira saber, etc. E tal. E a partir do momento que o desenvolvimento dela me fez entender essas situações do porquê tá fazendo isso, porquê tá perguntando isso, eu consegui lidar melhor com isso, com certeza. Algumas pessoas que me conhecem já estiveram comigo nas minhas salas de treinamento, né? Seja na mentoria, nos cursos do Você por Você ou até nas mentorias individuais. Teve uma preciosa que comentou aqui comigo, né, o quanto eu devo estar feliz por viver esse momento. Gente, de verdade, eu estou muito feliz. Eu estou vivendo sonhos, né, de estar com o Flávio aqui. Nós compartilhamos de muitos sonhos, a gente vive muitas coisas que evidentemente não são mostradas nessa rede social por contextos. Tem coisas que cabe apenas a nós dois, né, amor? Mas pra mim uma realização estar com ele, tanto no movimento aqui do Maestria em Negócios, quanto nesse movimento de a gente estar fazendo uma live juntos. Eu sempre esperei por esse momento, mas também soube esperar o teu tempo de estar aqui. E eu te agradeço muito por isso, porque você sempre foi meu grande incentivador, amor. Isso é verdade. Quando eu penso assim no que eu estou celebrando hoje, de 7 anos de Fernanda Fogaça Coaching, eu celebro não só todos os resultados que eu proporcionei no meu servir profissional, no sentido de ser instrumento, né, na vida das pessoas, de gerar movimentos na vida das pessoas, mas principalmente porque eu apliquei tudo dentro da nossa casa. Eu sinto que sempre foi, sabe, um propósito muito forte, o meu primeiro ministério, que é a minha família. Então hoje eu celebro não só 7 anos de empresa, mas 7 anos de uma mudança nas nossas vidas, né? De tudo aquilo que o autodesenvolvimento proporcionou pra gente. E quem sabe a gente vai estar mais juntos. Deixa eu aproveitar aqui num ao vivo. Uma hora dessa me ajuda! Uma hora dessa você explica pro teu pessoal aí, os seguidores, que o meu perfil conforme 92, gente, é uma pessoa bem reservada. Então o Flávio tá aqui por amor mesmo. Pensa numa declaração de amor preciosa. Ele tá comigo nessa live porque pra ele não é nada confortável tá nesse ambiente, tá? E eu te agradeço muito por isso, amor. Eu sei que cada dia mais eu sei o quanto ele me ama e o quanto ele me apoia e o quanto ele quer me ver feliz. E pra mim casamento tem muita relação com isso, né? E eu quero tua ajuda, eu quero que você compartilhe esse conteúdo, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero que você compartilhe essa live com outras pessoas, eu quero que você seja canal de bênção, né, em outras pessoas, que você ajude a gente a espalhar essa mensagem, que se de alguma forma esse conteúdo que a gente trouxe contribuiu para a tua vida, não deixe isso parar só em você, seja rio, né, deixe fluir isso em outras vidas. Então ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo, tá? Gente, gratidão pelo carinho, gratidão por você que esteve conosco aqui nesse movimento. E eu te peço isso, né? Quando a gente encerrar aqui, eu vou deixar salvo no feed, manda essa live, né? Compartilha ali no aviãozinho para pessoas que você sente que vai contribuir também esse movimento. E eu profetizo, minhas amadas maravilhosas, né? As mulheres que já estão comigo na jornada, que vocês também vão viver os sonhos de Deus para a vida de vocês. Plantem e esperem o tempo da colheita, porque ele vai acontecer, tá? Um beijo grande, amor. Obrigada, tá? Te amo. Um abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.